Muito bem, estamos de volta, capítulo 2 de História. Bora lá? Você já sabe que é importante a gente conhecer o passado para entender o presente. Então, vamos aqui. Bom, nós acabamos de fazer um passeio no capítulo 1 pelo mundo islâmico, área islâmica, desde o início da fé, né? Como que isso aconteceu, a conquista de territórios e tudo mais. E agora nós vamos dar continuidade falando sobre a Idade Média, sob o aspecto de cultura e conhecimento. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela e a gente vai começar essa conversa aqui. Muito bem. Durante a Idade Média, que por vezes é citada como sendo a Idade das Trevas, nós vamos entender que houve um grande acúmulo de poder para a Igreja Católica. Até agora a gente estava falando no capítulo 1 do islamismo, agora já estamos aqui na Igreja Católica. Muito bem. No período medieval, né, nós vamos perceber que a arte, o conhecimento e a religião estavam bastante ligados. Então, as obras artísticas elas eram produzidas levando em conta a simbologia cristã e a mitologia da época. E aqui nós já estamos lá no século XIII. Então, vamos entender um pouquinho mais disso? Bom, a Igreja Católica é teocêntrica, né? O teocentrismo veio a partir daí e influenciou o modo de pensar e de agir do povo europeu. O que aconteceu, né? O teocentrismo ele tem uma visão de mundo segundo a qual Deus se encontra no centro de tudo. Então, lógico que isso se refletia em diversas áreas, na política, na organização social, nas artes, na filosofia, entre outros. E nós vamos entender isso sob o ponto de vista da cultura e do conhecimento. Há quem diga que a Idade Média foi a Idade das Trevas porque limitou a liberdade e as formas de expressão das pessoas, uma vez que tudo deveria colocar Deus no centro. Mas, se a gente for olhar, não é exatamente assim. Claro que houve muito esse apelo, mas vamos entender um pouquinho mais. Bom, a arte, então, sim, ela se inspirava na religião teocêntrica, no teatro, na pintura, na música, né? Em tudo o teocentrismo fazia parte. Mas isso não quer dizer que não houvesse criatividade. Bom, a igreja controlava todos os tipos de obra que eram produzidos na época. Ela estimulava aquilo que considerava pertinente para a vida social e religiosa e limitava ou censurava expressões culturais e intelectuais que ela considerava que não eram coerentes com a fé católica. Muito bem, o período foi considerado que não houve, né, cultura de forma criativa, arte, cultura de forma criativa, mas pelo contrário, foi um período marcado por uma rica produção artística que inclui obras mundialmente famosas. E a maior parte dos registros de conhecimento de cultura dessa época estava guardada nos mosteiros. Por quê? Porque a leitura e a escrita não era uma coisa tão difundida, né? Então, quem fazia isso? Na Europa medieval, o conhecimento estava nos mosteiros. Os monges e monjas copiavam à mão textos da Bíblia e outros para preservá-los nos pergaminhos que eram enfeitados e ilustrados. Para fazer essas ilustrações nos pergaminhos, eram utilizadas as iluminuras. Eram pinturas que recebiam folhas de ouro para iluminar as imagens. Lindíssimas, inclusive. Temos exemplos muito bonitos no livro, depois você dê uma olhada. Bom, nessa época ainda não existia imprensa, e foi graças ao trabalho desses monges copistas que centenas de documentos da antiguidade sobreviveram até os dias atuais, acompanhados de ilustrações ricas e detalhadas. A literatura ainda era um privilégio de poucos, então ler e escrever no período medieval, saber ler e escrever no período medieval era raro. Muitas histórias eram transmitidas pela tradição oral, ou seja, eram contadas, né? Iam sendo contadas de pai para filho, assim por diante. E poucas obras literárias foram conservadas. Mas como houve uma produção, né, artística e cultural durante esse período, nós vamos encontrar a produção
da prosa medieval, por exemplo, que trazia lendas heróicas, contos de fadas e algumas alegorias cristãs. Também temos poesias. Então, na poesia, existia um tema principal que era o amor cortês. O que era o amor cortês? O homem expressava seu amor a uma mulher, quase sempre lamentando a indiferença dela. Era um amor submisso, nobre e idealizado. Então, muitas das obras poéticas eram escritas em versos e era cantada por artistas de rua, como os bardos, os menestréis ou os trovadores. Também nós temos a literatura religiosa, que trazia a vida dos santos, a filosofia e a teologia. O ensino era o principal objetivo da obra literária. Então, não era uma obra de diversão, mas de educação, de transformação. No período medieval também nós temos os primeiros livros de autoras mulheres. Olha que legal, no século XII nós temos, por exemplo, a poetisa Maria de França, que escreveu a coletânea de poemas Laís de Maria de França, em uma versão antiga do francês. E nós temos a monja inglesa Juliana de Norwich, que produziu Revelações do Amor Divino, primeiro livro conhecido de uma mulher na língua inglesa. A obra contava visões e experiências espirituais que ela havia vivenciado. Algumas outras artes que aconteceram durante a Idade Média era a ourivesaria, ou seja, ornamentos feitos com ouro e outros metais preciosos. Também temos pinturas, esculturas, mosaicos e iluminuras que passam a ser usados para contar as histórias bíblicas. Essas obras começaram a misturar novas técnicas com a influência da arte germânica. Então, a maioria das obras, porém, ainda era pequena e usada em objetos de decoração, como era típico da cultura dos povos germânicos. Esculturas grandes eram raras. Em vez disso, era comum que se esculpissem em painéis que representavam personagens da Bíblia, ou lendas sobre santos. As produções artísticas criadas entre o fim do século VIII e o século XI são frequentemente conhecidas como pré-românicas. Depois, então, vem a arte românica. O nome sugere que ela se inspirava intensamente na produção artística da Roma Antiga. E o principal diferencial foram as construções de templos com colunas, paredes grossas e abóbodas, ou seja, aquele teto arredondado. As esculturas eram feitas diretamente nas colunas e nas portas dos templos. As pinturas passaram a ser maiores e mais complexas com o uso de afrescos. Um afresco é uma pintura sobre gesso. Então, o gesso em uma parede úmida. Os artistas faziam grandes murais com cores fortes nas paredes das igrejas. Os personagens não eram representados de forma proporcional. Ao contrário, pessoas ou objetos importantes costumavam ser maiores para ganhar destaque. Essa era uma característica chamada de deformação. Também temos, durante esse período, os mosaicos e os relicários. Os relicários eram estruturas feitas para abrigar relíquias. Relíquias são objetos que se acredita terem pertencido a Jesus ou aos santos, como um pedaço da cruz, taças, parte de roupa, entre outros. Por sua relação com essas pessoas, era comum a crença de que tivessem poder divino e eram guardadas com cuidado nas igrejas e nos mosteiros. Logo a seguir, nós temos o período da arte gótica, a partir do século XII, com grande popularidade nos séculos XIII e XIV. Aqui nós já temos, então, mais esculturas, mosaicos e afrescos, que você já viu que é a pintura sobre gesso em parede úmida, motivos religiosos, retratos de cavaleiros e de reis, e aqui passa-se, durante o período da arte gótica, a existir mais estátuas que retratavam pessoas com mais naturalidade e realismo. As pinturas, elas passaram a ter mais atenção às proporções do corpo e naturalidade das poses. Não existia mais o destaque de uma pessoa que era mais importante e um tamanho muito desproporcional em relação às outras. As igrejas góticas eram igrejas com janelas cheias de vitrais, que são aqueles vidros coloridos, como nós temos, por exemplo, lá na Catedral de Maringá, lembra? As igrejas mais conhecidas são as de Chartres, Reims e Notre-Dame. Nós vamos ter também uma grande contribuição
da arte gótica com a caligrafia gótica. Por que isso foi uma grande contribuição? Vamos entender. Ela surgiu no fim do século XI e as formas das letras tinham uma íntima relação com o pensamento religioso, porque elas apontavam para o céu. Bom, só que ela era mais rápida que outros estilos e isso ajudou na propagação de textos. Então, essas letras também foram usadas nos primeiros livros impressos. Vamos conhecer agora quem foram os filósofos medievais. Bom, os sacerdotes, eles sabiam ler e escrever, e eles detinham poder político e econômico. Veja bem, continua sendo assim até hoje, né? Pessoas que são bastante espertas, inteligentes, letradas, são pessoas normalmente que detêm poder ou político ou econômico. O pensamento filosófico foi muito influenciado pelo cristianismo durante esse período. E nós temos dois membros do clero que foram bastante expoentes da filosofia medieval e que mais tarde se foram declarados santos. Nós temos Santo Agostinho, que embora não tenha vivido nesse período, ele influenciou muito o pensamento, ele é de muito antes, né? Dos séculos aqui 11 e 12, ele é de 345 a 430, mas a forma como ele defendia a união entre a fé e a razão para guiar o ser humano à verdade absoluta foi muito presente, né, durante toda a Idade Média. Ele foi bispo de Hipona, teólogo e filósofo. Para Santo Agostinho, antes de se definir o que é direito, é necessário descobrir o que é justiça. Já São Tomás de Aquino foi um frade dominicano que viveu na Itália. Ele era teólogo, ou seja, estudou, né, a ciência de Deus, né, da religião, e filósofo de direito canônico. Direito canônico é o direito da igreja. Ele foi bastante influenciado pelo pensamento de Aristóteles, não o tio, tá? Mas Aristóteles, o filósofo que foi aluno de Platão e se tornou um dos maiores representantes da escolástica. E o que era a escolástica? Era um método de pensamento que buscava conciliar a fé cristã e o racionalismo. Defendia que deveria existir uma explicação racional para a realidade. Bom, nesse período também nós temos a presença das universidades da educação. As universidades, elas eram ligadas às catedrais e estavam sob a liderança do clero, né, da igreja, dos religiosos. Debates e discussões que questionavam pensamentos e ideologias da época eram comuns nas universidades nessa época. Foi um período de crescimento das cidades que contribuiu para alcançar mais alunos. Então, as cidades cresciam, as universidades estavam sediadas nessas cidades, portanto, o acesso se tornou mais fácil. E os alunos, eles estudavam, tinham duas grades de disciplina. O trivium, que era a ciência das palavras, então eles estudavam gramática, retórica e lógica, e o quadrivium, a ciência das coisas, que estudava aritmética, geometria, astronomia e música. Esses alunos que estudavam, né, se formavam nessas universidades, eles podiam optar pela área de medicina, de direito ou de teologia. Agora vamos falar um pouquinho sobre ciência e tecnologia na Idade Média. Isso nós estamos falando lá do século XII, né? Será que tinha tecnologia naquela época? Século XI, XII? Bom, tivemos grandes cientistas medievais. Esses cientistas se dedicaram a invenções voltadas para o trabalho no campo, construíram um tear horizontal que era capaz de produzir tecido, né? Então isso facilitou muito a produção das roupas, lupas, óculos. Nessa época, os óculos eram feitos de duas lentes convexas, curvadas para fora, cercada por dois círculos de madeira ligados por um prego. Já imaginou, João? Não tinha haste, sabe isso que a gente coloca aqui na orelha para segurar, né, o óculos? Então, a gente tinha que segurar, a pessoa tinha que segurar os óculos com a mão para poder fazer uso dele. Já imaginou? Né? Também se descobriram os espelhos, os moinhos de vento, entre outros. E é nessa época, justamente no período medieval, que surge a criação da imprensa. Os livros passaram a ser produzidos em massa e, assim, o acesso ao conhecimento foi muito facilitado.
Aqui nós temos um período de grande desenvolvimento. Foi uma revolução na cultura europeia que se espalhou pelo mundo. Muito bem, e essa é a Idade Média em se tratando de cultura e conhecimento. Olha quanta coisa, né, que a gente viu. Então vamos fazer uma breve recapitulação. Ó, teocentrismo traz para a gente a Igreja Católica como uma instituição rica e poderosa do período medieval que influenciou o modo de pensar e de agir do povo europeu. Passamos pela arte e cultura na Idade Média, vimos várias expressões, conhecemos aqui Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são filósofos medievais. Percebemos a presença das universidades da educação como algo que a população já buscava e entendemos os avanços da ciência e tecnologia durante esse período aí, facilitando o cotidiano das pessoas, trazendo mais produção, mais tranquilidade, mais qualidade de vida, já lá atrás, entre os séculos 11, 12, 13, por aí adiante. Muito bem, vamos voltar aqui para a gente se ver. Lembra sempre que para o aprendizado acontecer, você precisa de fazer uma ação de esforço. Ah, mas eu não gosto de ação de esforço. Então, essa não é uma parte negociável. Parte negociável é qual é o esforço que você vai fazer. Então, é aqui que você conecta com o seu jeito de aprender. Ó, isso é muito importante. Quando você descobre o jeito para você com que o aprendizado acontece, puxa vida, tudo fica muito mais simples de ser realizado, de ser aprendido, de ser memorizado. Então, você gosta de ouvir uma aula? Grava um áudio. Você gosta de cores e formas? Faz um mapa mental. Você gosta de escrever? Faz um texto. Encontra aí o seu jeito de aprender, o jeito como você expressa melhor aquilo que você acabou de conhecer. É aí que acontece o seu aprendizado. E independente da sua predisposição, vamos dizer assim, ó, ah, mas eu tenho TDAH, eu tenho essa dificuldade, eu tenho isso, todos nós somos capazes de aprender, cada um do seu jeito. E isso ninguém tira de você, de nenhum de vocês. Então, espero que essa aula seja bem bacana aí para você e te ajude a fazer uma boa prova. Te vejo no capítulo 3.